Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, conforme eu prometi, eu estou aqui gravando uma aula de exercícios sobre movimento circular, né? Lembrando que vocês viram com a tia Thaisa, né, a teoria. Mas para reforçar como vocês têm um simulado, eu vou resolver alguns exercícios aqui, tá? Só para deixar vocês mais preparados aí para o simulado. Então vamos lá. Exercício clássico de PISM, de Enem, de vestibular, de tudo quanto é processo seletivo. É esse daqui, de acoplamento de polias. Então vamos lá. Duas polias A e B ligadas por uma correia inextensível. Nossa, o que significa isso, professor? Significa que ela não vai esticar, entendeu? Ela não vai arrebentar. Tem raios RA igual a 60 centímetros e RB igual a 20 centímetros, conforme a figura abaixo. Admitindo que não haja escorregamento da correia e sabendo que a frequência da polia A, dessa daqui, da grandona, é de 30 rotações por minuto, então a frequência da polia B é. Bom, lembrando que aqui a gente tem um acoplamento de polias, né? O que vai acontecer? Olha só. Imagine esse sistema aqui, ó. Imagine esse sistema girando. Já imaginou? Beleza, continua imaginando. Vamos imaginar que ele está girando nesse sentido aqui. Como que a gente resolve esse tipo de exercício? Então, primeira coisa, vamos considerar que a polia A, lembrando que a polia A é a grandona, a polia B é pequenininha. Então, olha só, eu vou pegar um ponto na periferia da polia A e vou calcular qual que é a velocidade dele, ok? Vamos supor que essa velocidade seja VA e a gente representa a velocidade de um ponto na periferia de uma circunferência por um vetor velocidade que é tangente à trajetória, ok? Então, basicamente, essa é a velocidade de um ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, em homenagem à nossa polia A. A velocidade desse ponto A é VA. Basicamente, se eu medir essa velocidade, eu meço a velocidade de giro da polia A, ok? Essa velocidade aqui é chamada de velocidade linear ou velocidade tangencial, tá? Algumas vezes, tanto faz. É a velocidade de giro, que é diferente de velocidade angular, que a gente vai ver mais para frente. Bom, então VA vai me dar a velocidade de giro da polia A. Bom, se o sentido é esse indicado, aí eu venho aqui, ó, oposto a A, eu marco um ponto B aqui. Obviamente, esse ponto B vai estar girando nesse sentido. A velocidade do ponto B eu vou chamar de VB, que consequentemente vai me dar a velocidade da roda B. Mas pessoal, seguinte, existe uma relação entre VA e VB, entre a velocidade desta polia e dessa daqui? Sim, olha só, existe sim. Aí você pode se perguntar, mas professor, me dá um exemplo mais concreto desse negócio aí? Duas polias girando com uma correia ligando elas? Ó, tem aqui, ó, olha só. Tá vendo esse sistema de engrenagem aqui? É a mesma coisa. Então, vamos supor que essa polia grandona aqui, ó, comece a girar. Obviamente, esse movimento vai ser transmitido pela correia e esse rotor aqui vai girar também. Todo mundo tem que girar com a mesma velocidade. Ué, se a polia maior girar mais rápido, o que vai acontecer? Esse negócio aqui vai esticar. Ou a correia vai arrebentar, ou ela vai ficar frouxa, ou os trem que vai estragar. Então não tem como esses dois caras aqui, ó, estando acoplados por uma mesma correia, girarem com velocidades diferentes. Eles têm que girar com a mesma velocidade. Então, essa polia aqui ela está girando. Essa daqui também está girando. E a correia é inextensível. Então, eu tenho uma transmissão de velocidade de uma polia para outra. E para que essa correia não arrebente e que o movimento flua harmonicamente, ué, a velocidade com que a polia A gira tem que ser igual à velocidade que a polia B gira, ok? Então esse é o bizu para esse tipo de questão. Ambas têm que girar com a mesma velocidade, tá? Para dar certo. Ó, a velocidade com que a polia A gira tem que ser a mesma velocidade com que a polia B gira, ok? Nossa, professor, lindo, perfeito, concordo, obrigado. Eu sei. Então, ó, as duas vão girar com a mesma velocidade.
Beleza. Mas o exercício não pediu isso. O exercício que é a frequência de giro da polia B. Ele falou que o raio da polia A é de 60 centímetros, o raio da polia B é de 20 centímetros e a frequência de A é 30 rotações por minuto. Qual que é a frequência de B? Ih, professor, não sei não. Calma, vamos lá. Vamos partir desse conceito aqui. Se ambas giram com a mesma velocidade, lembrem-se que a Thaisa falou para vocês. Para mim, a equação mais importante do movimento circular é aquela equação que relaciona velocidade de giro, ou seja, com que o objeto está andando em círculo, com velocidade angular, que é a velocidade com que o ângulo varia. Então, a velocidade com que o cara está girando é o produto da velocidade angular, que é o W minúsculo, eu costumo chamar de ômega, vezes o raio da trajetória circular. Nossa, professor, você pode mostrar isso num exemplo mais prático? Posso, olha só. Lembrando, esse V aqui ó, é a velocidade com que o cara está girando. Tô andando em círculo, tô andando, tá, que nem um palhaço. Então, você está andando em círculo. Agora, o que é velocidade angular? Como é que a gente enxerga isso? Olha só. Velocidade angular é o seguinte. Ó, aqui viro, ó, um monte de vídeo aí que eu estou editando. O pai está trabalhando. Então, seguinte, olha só, pessoal. Vamos olhar esse GIF aqui, ó. Olha só. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Olha só que bonito. Então, a velocidade de giro, olha só esse aviãozinho aqui, ó. É a velocidade com que ele está percorrendo essa circunferência. Agora, o que é velocidade angular? Tá vendo essa seta aqui, ó? Olha o cursor do mouse aqui, a mãozinha na tela de vocês. Olha só. Isso daqui é o raio da trajetória. E observe que o raio da trajetória varre o movimento do avião. O que é velocidade angular? Olha só o que está acontecendo. Vou esperar o avião voltar. Olha só. Olha lá, tá vendo que essa seta está varrendo o movimento do avião? E olha só que interessante. Em relação ao ponto de partida, o que está acontecendo com o ângulo? Ele está mudando, olha lá. Ele está aumentando. Opa, peraí. O ângulo está mudando, está aumentando de tamanho. Então, será que isso tem a ver com velocidade angular? Tudo. Olha só que no canto da tela tem um reloginho, bonitinho. Se eu pegar, dividir a variação do ângulo entre o estado inicial e o estado final e dividir pelo intervalo de tempo que o avião leva para sair dessa posição e chegar nessa posição e dividir por ΔT, vou explicar. Se eu pegar essa variação de ângulo e dividir pelo intervalo de tempo que o avião levou para sair dessa posição e ir até essa posição, eu tenho a velocidade angular. Ou seja, é a velocidade com que esse ângulo de abertura varia. Angular. Agora, a velocidade tangencial ou velocidade linear é a velocidade do avião andando em círculo. O que é diferente de velocidade angular, tá? Então é isso, tá? Pera aí, onde que eu tô? Eu tô aqui. Então, olha só. Então, a relação entre a velocidade de giro e a velocidade angular é V igual a ômega, ou W, eu chamo de ômega, vezes o raio da trajetória. Esse cara aqui que é a velocidade angular. Então, VA igual a VB. Perfeito. Só que no lugar de VA e VB, eu vou escrever em função dessa expressão aqui. Como que eu calculo VA? É a velocidade angular de A vezes o raio de A, da polia A, é igual à velocidade angular da polia B, vezes o raio da polia B. Ok, professor, mas ainda não apareceu a frequência. Calma. Lembra que a Thaisa explicou duas expressões importantes para vocês. Uma expressão, na verdade, duas, né? Eu falei que é uma, não, mas é duas. Então, seguinte. Você pode calcular a velocidade angular da seguinte maneira, né? Vocês estão lembrados. É 2π, lembrando que é um movimento circular uniforme, então a velocidade angular é constante, ou seja, o ângulo varia sempre com a mesma taxa. Lembrando que a unidade de ângulo aqui é o radiano, né? Bem como a Thaisa falou para vocês. Então, 2π sobre o período. Período é o tempo necessário para você completar uma volta. Você pode calcular dessa maneira ou
velocidade angular igual a 2π vezes a frequência de giro. Opa, agora apareceu frequência. Ai, que beleza, hein? Lembrando que período é o tempo necessário para você completar uma volta. Frequência é quantas voltas você executa por unidade de tempo. Então, o que o exercício falou aqui, ó, 30 RPM são 30 rotações por minuto. A cada minuto, a polia A completa 30 rotações. Então, isso que é frequência, é ideia de repetição. Bom, se ele está falando de frequência, eu vou usar essa expressão aqui, né? Não sou bobo. E vou substituir essa expressão para a roda A e para a roda B. Ou polia A e polia B. Então, vamos lá. Polia A. Agora eu vou vir para cá. É 2π vezes a frequência da polia A vezes o raio da polia A. Isso é igual a velocidade angular da polia B, que é 2π vezes a frequência da polia B vezes o raio da polia B. Nossa, professor, agora ficou fácil. Agora ficou maneiro, né? O que você faz? Corta 2π com 2π. Sobrou isso daqui. Que o produto da frequência da polia A pelo raio da polia A é igual à frequência da polia B pelo raio da polia B. Isso daqui é batata, cai em tudo quanto é PISM, Enem, que cobra movimento circular, tá? Bom, lembrando que eu tenho tudo, né? Tenho o raio da polia A, o raio da polia B e a frequência da polia A. Falta o raio da frequência da polia B. Ok? Agora é só substituir número em fórmula. Qual que é a frequência da polia A? Ih, pessoal, a idade está chegando. Até já esqueci. Não, a idade está chegando, não. A idade já chegou pro Kid, para mim não. Então, a frequência da polia A, 30 rotações por minuto. 30 rotações por minuto. Ó, no lugar de FA, coloquei o valor da frequência. Estou só substituindo o número em fórmula. Vezes o raio da polia A. Raio da polia A, 60 centímetros. Nossa, ótimo. 60 centímetros. Igual a frequência da polia B, que eu quero achar, vezes o raio da polia B, que se não me engano é 20, né? 20 centímetros. Nossa, professor, você colocou unidade de medida. Você é mal. Não, não sou mal. Muito pelo contrário. Você pode fazer sem unidade. Mas por que eu estou colocando unidade de medida? Para mostrar que o centímetro corta com centímetro. Ok? A gente pode simplificar mais um pouquinho aqui, não pode? Ó? Eu posso cortar esse zero com esse zero. Nossa, professor, que legal. Sobrou 2 aqui, né? Posso simplificar ainda mais. Eu posso dividir ambas as expressões por 2. Eu posso dividir aqui por 2. Se eu dividir essa expressão por 2, vai sobrar 1, não é? 2 dividido por 2 está 1. E posso dividir aqui, ó, por 2 também, que vai dar 3. Ok? Ah, professor, não entendi. Não tem problema. Eu venho aqui, ó, e faço a conta de uma maneira mais calma. As unidades de medida eu cortei, tá? Então, ó, 30 rotações por minuto. Centímetro corta com centímetro, tá? Só para mostrar para vocês que de fato vai sobrar rotação por minuto vezes 60 igual a FB vezes 20. Daqui para cá eu só cortei a unidade de medida, tá? Daqui de cara, se você fazer rapidamente aqui, eu dividir por 2 vai dar 3. A frequência da polia B vai dar 90 RPM. Mas calma, aqui eu fiz de uma maneira muito rápida. Vamos para um jeito mais calmo. Eu só cortei o centímetro, tá? Só cortei o centímetro. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 20 dividindo. Então, ó, 30 RPM vezes 60 dividido por 20 é igual à frequência da polia B. Agora fica mais fácil, né? Olha só. Eu posso dividir aqui, como é uma multiplicação em cima, ou eu multiplico 30 por 60 e divido por 20, ou posso fazer o seguinte, ó, posso simplificar, dividir 60 por 20. 60 dividido por 20 dá 3. Mesmo resultado. A frequência da polia B igual a 90 rotações por minuto. Nossa, professor, lindo. Obrigado, eu sei. Então, olha lá, ó, resposta letra D. Ah, professor, e se o exercício pedisse em rotações por segundo?
que é uma outra unidade de frequência, só que é unidade de frequência no sistema internacional. Em RPS, lembrando que rotação por segundo é a mesma coisa que Hertz, tá? O que você faz? Para passar de RPM para rotação por segundo ou Hertz, que é a mesma coisa, daqui para cá, você divide por 60. Do contrário, você multiplica por 60. Se você dividir, bom, a unidade está em RPM. Se você dividir isso por 60, se você divide por 60, 90 dividido por 60, dá 1,5 rotações por segundo ou 1,5 Hz. Nossa, professor, que lindo, obrigado, gente. Não precisa ficar elogiando toda hora, não, vou ficar com vergonha. Então, 1,5 Hz, ok? Então, ó, se você quer gravar rápido como é que resolve esse tipo de questão, isso daqui. Frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual a frequência da polia B vezes o raio da polia B, ok? Beleza, vamos para a próxima questão aí. Bom, em um equipamento industrial, duas engrenagens A e B giram 100 vezes por segundo, lembrando que repetição é frequência, 100 vezes por segundo, isso é frequência, e 6.000 vezes por minuto, respectivamente. Ou seja, A gira 100 vezes por segundo. Tantas voltas por segundo é frequência. Então, ele falou que a frequência de A é igual a 100 vezes por segundo. Você pode escrever como 100 rotações por segundo ou 100 Hz. H maiúsculo, Z minúsculo, tá? Ah, professor, posso escrever por extenso? Pode. Se você quiser escrever por extenso, é 100 Hz com H minúsculo, tá? Lembrando que é 100 Hz ou 100 rotações por segundo, tanto faz. Já o nosso querido B, ele gira a 60, ou melhor, 6.000 rotações por minuto. Isso é a frequência de B. Ok. O período da engrenagem A vale TA e o período da engrenagem B vale TB, ou seja, o período de rotação desse cara é TA e o período de rotação desse cara é TB, T maiúsculo. Nossa, professor, ele pergunta a razão TA por TB. Como é que eu faço isso? Calma, gente, relaxa, eu tô aqui. O que você vai fazer? Lembra que a tia Thaisa falou, existe uma relação entre frequência e período. A frequência ela é igual ao inverso do período. Essa expressão também é importantíssima, tá? A frequência é o inverso do período, correto? Belezinha. Bom, mas primeiro para a gente comparar aqui, ó, eu não posso comparar maçã com banana. Não posso. Ué, o que você está querendo dizer, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte. Olha só, a unidade desse cara está em Hertz. A unidade desse cara está em RPM. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar os dois na mesma unidade. Para fazer isso, você pode passar de Hertz para RPM ou de RPM para Hertz. Eu vou passar esse cara aqui, ó. Eu vou passar esse cara aqui para rotação por segundo ou Hertz. Por quê, professor? Porque eu acho mais fácil. É só dividir por 60. Não é? De RPM para Hertz, você divide por 60. E olha só que interessante. Se você dividir por 60, 6.000 dividido por 60, olha, dá 100. Nossa, que bonito, hein? Ó, então a frequência da polia B é de 100 Hz. Nossa, as frequências são iguaizinhas. Então nem precisa fazer conta para você descobrir que é a letra C, mas vamos fazer a conta. Bom, a frequência é o inverso do período. Ele pede para calcular a razão TA por TB, não tem problema. Então, ó, eu posso passar o período multiplicando. Então, F vezes T é igual a 1. Passo F dividindo, período é o inverso da frequência. Nossa, professor, é isso aí. Olha lá, o inverso da frequência. Então, vamos calcular o TA. O TA é o inverso da frequência de A. Então, é 1 sobre 100 Hz. E a unidade de período é segundo, tá? Lembrando que, como está todo mundo no SI, a unidade de período, que é tempo, vai estar em segundo. É 1 sobre 100 segundos.
Uai, e o TB? É a mesma coisa. É 1 sobre a frequência de B, que também é 100. Olha lá, eu fiz a transformação e descobri que essa frequência é a mesma dessa daqui. Ora, 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 ora. Se eu dividir um pelo outro, TA por TB, vai dar quanto? Vai dar, olha só, 1 sobre 100 segundos dividido por 1 sobre 100 segundos. Nossa, professor, nossa, estou impressionado, eu também. Isso daqui é igual a isso daqui. É a mesma coisa de eu estar dividindo 2 por 2. O número que está no numerador e o número que está no denominador são iguais, então eu corto. Ó. Este cara aqui é igual a esse. Então a resposta é 1. Tá? Então vamos lá, vamos fazer mais um exercício aí. Considere um carrossel bonito girando, que gira com velocidade angular, lembra do conceito de velocidade angular, tal que cada cavalo percorre duas voltas completas em 4π sobre 3 segundos. Assim, a velocidade angular do carrossel em radianos é... Bom, então, movimento circular uniforme. Os cavalinhos estão todos girando com a mesma velocidade angular. Então, se eu calcular a velocidade angular de um cavalo, eu calculo a velocidade angular do carrossel. Definição de velocidade angular. Lembra da figurinha? É a razão da variação do ângulo dividido pelo tempo. Ok? O exercício já me deu o tempo aqui. Ó. Ele percorre duas voltas em 4π sobre 3 segundos. Então, o ΔT é 4π sobre 3 segundos. Tá joia? Nossa, professor, que lindo. Perfeito, obrigado. Falta a gente calcular a variação do ângulo. E lembrando que no sistema internacional, a unidade de velocidade angular é o radiano por segundo. E como a Thaís explicou para vocês, olha só. Tem uma relação de grau para radiano, tá? Que nem vai precisar. Não, vai sim. Então, olha só. Lembra que a Thaisa falou que 180 graus equivalem a 1π radiano. Ok? O radiano é a unidade de ângulo no SI que a gente trabalha aqui no sistema internacional. Beleza. Ok. Tá bom. Bom, 360 graus, que é uma volta completa, vai ser o dobro de 180. Então, vale 2π radiano. Ok? Ah, pessoal, se tiver alguém aí de terceiro ano assistindo a aula, eu estou falando muito Thaisa, por quê? Porque no primeiro ano ela me ajudou, ela passou essa parte de conteúdo, tá? Então aí por isso que eu falo Thaisa, porque inicialmente essa aula ia ser para o primeiro ano, mas vou aproveitar para o terceiro também, porque o terceiro também está vendo as mesmas coisas do primeiro, tá joia? E a Thaisa é gente boa demais. Então, ó, 360 graus é 2π radiano. Beleza, ok, lindo. Eu tenho que parar de andar com o Kid. O Kid que fala isso, cara. Pô, tô pegando mania do Kid, velho. Nossa senhora, misericórdia. Vamos lá. Então, ó, velocidade angular é variação do ângulo no tempo. Agora nós estamos em condição de fazer isso. Olha só. Qual que é a variação angular? Olha só para o exercício. Que gira com velocidade angular tal que percorre duas voltas completas. Uma volta completa é 360 graus. Duas voltas completas é duas vezes isso. 720 graus, ou seja, esse é o ângulo total que ele percorreu em duas voltas completas, não é? É. Logo, se eu multipliquei por 2 aqui, ó, em π radianos, 720 graus vai equivaler a 4π radianos. Nossa, professor, que coisa linda, obrigado. Então, qual que é a variação do ângulo? Em radianos, é 720 graus, eu sei, em graus, só que a gente trabalha com radiano. Então, a variação angular é 4π radianos, porque são duas voltas completas, dividido pelo tempo, que é 4π sobre 3 segundos. Nossa, professor, estou com uma vontade de cortar o 4π com 4π, eu também. Então vamos fazer isso junto. Cortei. Nossa, professor, que demais, obrigado. Então vamos lá, como é que ficou isso aqui? Velocidade angular vai ser igual a
4π cortou com 4π. Então, em cima ficou 1 radiano. O cachorro começou a latir agora, velho. Do nada, do nada. Dividido por 1 sobre 3 segundos. Nossa, calma, calma. Divisão de fração. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é o cara que está no numerador e a segunda é o cara que está no denominador. Então, vai ser 1 vezes o inverso disso daqui, que é 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. Ok? Logo, a velocidade angular é 3 radianos por segundo. Joia? Perfeito. Ó. Tem lá. Letra D. Explorando o exercício, ele poderia perguntar o seguinte. Se o raio da trajetória fosse de 60 centímetros, qual que é a velocidade de giro do carrossel? Ou seja, qual que é a velocidade tangencial do cavalo? Ou velocidade linear, tanto faz. Qual que seria essa velocidade? Como é que a gente calcula isso? Bom, eu quero a resposta em metros por segundo. Como é que você faz isso? Relação fundamental, mais fundamental, para mim, na minha opinião, do movimento angular. Velocidade de giro é igual a velocidade angular vezes o raio. Só que como eu quero em metros por segundo, você vai ter que passar esse raio aqui para metros. 60 centímetros equivale a 0,6 metros. Né? De centímetro para metro você divide por 100, que dá 0,6. Nossa, professor, agora ficou fácil. Ficou. Então a velocidade de giro de cada cavalinho, que consequentemente vai te dar a velocidade de giro do carrossel, é você pegar a velocidade angular, 3 radianos por segundo, está todo mundo no SI. Então a unidade se coloca só no final. Vezes 0,6 metros. Fazendo isso, a velocidade de giro de cada cavalinho, que consequentemente vai te dar a velocidade de giro do carrossel, 3 vezes 0,6, se eu não estou ficando maluco, 1,8 metros por segundo. Ah, professor, e o radiano? Não precisa colocar o radiano. O radiano é medida de ângulo. E velocidade de giro, eu não estou mexendo com ângulo. Tá? Então você pode escrever assim, ou velocidade igual a 1,8 radiano. Ó, eita, não tá ficando maluco? Ou 1,8 metros por segundo na diagonal, tá? Tanto faz assim ou assim, beleza? Então, ó, só para vocês estudarem mais aí, a gente aproveitou o exercício. Esse exercício aqui ele é muito bom. Deixa eu ver se tem mais. Não tem não. Então, olha só. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Nossa, que legal. Foi um belo espetáculo. 1978, ela nessa época, às vezes o Kid viu isso aqui, né? Ele gosta de ir pro Rio de Janeiro. Em 1978 ele devia ter uns 40 anos. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente. Olha que bonito. Enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, né? Pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Bom, Deus é mais, né? Viu? De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era igual à da Terra, superior à da Terra. Bom, lembrando que velocidade angular é delta θ por delta t, variação do ângulo do tempo. Então vamos voltar agora no enunciado para a gente pescar mais alguma coisa. Então, ó, tá o foguete soviético reentrou na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, aqui está o Rio de Janeiro, o foguete entrou aqui. O resto do foguete, né? Nossa, professor, que desenho feio, que desenho kid. Concordo. Então vamos tentar agora entender o exercício numa perspectiva um pouco diferente. Ó o foguete. O enunciado, como eu acabei de ler, o foguete entrou, o resto do foguete entrou em cima da cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Só que, o que aconteceu? O foguete, ele não caiu na cidade do Rio de Janeiro. Ele caiu aqui no oceano. Que é essa figura aqui de baixo. Então, olha só.
qual que é a relação entre a velocidade angular do foguete e do planeta Terra? Que o planeta Terra está girando, obviamente a Terra não é plana, e o foguete está girando junto com a Terra. Só que o que acontece? Eu vou chamar aqui, ó, velocidade angular do foguete de F. E a velocidade angular da Terra eu vou chamar de T. Então, no momento da reentrada do foguete na Terra, em cima da cidade do Rio de Janeiro, se a velocidade angular do foguete for igual à da Terra, o que vai acontecer? Os dois, tanto o foguete quanto a cidade do Rio de Janeiro, a Terra, estão girando com a mesma velocidade angular. Então, o que ia acontecer com o foguete? Ele ia perdendo altitude e ia cair no centro do Rio de Janeiro. Então, de cara, as velocidades angulares não podem ser iguais. Ok? Não pode, porque se for igual, ó, o foguete só vai perdendo altitude, porque ele está girando. Vai perdendo altitude e vai cair na cidade do Rio. Não, isso não pode acontecer. Né? Então vamos lá. Logo. Eita. Mas pessoal, será que a velocidade angular do foguete tem que ser menor? Bom, se a velocidade angular do foguete for menor, o que vai acontecer? Ele vai perdendo altitude, só que ele vai ficar para trás. E ele vai cair numa parte atrás aqui do rio. E o exercício deixa claro que o oceano está na frente. Então a velocidade angular do foguete não pode ser igual à velocidade angular do rio. Ok? Do planeta Terra, e o Rio de Janeiro está no planeta Terra. A única maneira para o foguete cair à frente do Rio de Janeiro, no oceano, é se a velocidade angular do foguete for maior que a velocidade angular da Terra, ou melhor, do Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro pertence à Terra, a velocidade angular do Rio de Janeiro é a mesma da Terra. Como que eu enxergo isso, professor? Olha esse desenho aqui. Ó. Lembrando que velocidade angular é delta-θ por delta-t. Lembrando de novo, né? Bom, lembrando que o tempo que o foguete leva para chegar no oceano é o mesmo tempo que a cidade do Rio de Janeiro percorre esse arco de circunferência. Então, ΔT é o mesmo para os dois casos. Tá? Como velocidade angular é variação do ângulo do tempo, olha só, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro. Pegar aqui o centro do Rio, né? Supor que isso cairia no centro. Essa daqui, ó, seria a variação angular, ΔT, para o Rio de Janeiro. Deixa eu escrever aqui melhor que ficou feio. Então, ó, entre o instante inicial e o instante final, que é quando o foguete chegou no oceano, esse é o Δθ RJ. Ok? Já a variação de ângulo angular, da velocidade angular do foguete, o foguete chegou aqui, ó. Olha só, para o mesmo intervalo de tempo, olha o tamanho da variação angular. Δθ, vou chamar de ΔθF. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a variação angular do foguete entre os instantes inicial e final é maior, tem que ser maior do que a do Rio de Janeiro. Como consequência, já que o intervalo de tempo é o mesmo, a velocidade angular do foguete tem que ser maior que a velocidade angular do planeta Terra, ou do Rio de Janeiro, que está no nosso planeta. Ok? Então, ó, resumindo, para o foguete cair no oceano, ele tem que entrar aqui, ó, na atmosfera, em cima da cidade do Rio de Janeiro, só que ele tem que estar girando mais rápido que o planeta Terra, porque se ele estiver girando na mesma velocidade angular que o planeta Terra, quiçá o Rio de Janeiro vai girar na mesma velocidade angular, se for a mesma, o foguete só vai perder a altitude e vai cair no centro da cidade do Rio. Agora, se a velocidade angular for maior, se o foguete estiver girando mais rápido, o que vai acontecer? Ele vai cair lá na frente. Então, a resposta dessa questão aí é a letra B. Então, ó, a velocidade angular do foguete com relação à Terra, do ponto de reentrada, era superior à da Terra e, obviamente, no mesmo sentido, porque se for no sentido oposto, vai cair numa posição, ia cair justo de fora, né? Ou Barbacena, não sei. Ia cair num lugar totalmente diferente, tá? E só lembrando aqui, ó, aproveitando, vou aproveitar o planeta Terra aqui, ó. Então, uma dica aí também para a prova é o seguinte: vamos supor que eu tenho um satélite que esteja varrendo essa área aqui, ó, do nosso continente, ok? E o planeta Terra está girando. Então, para um satélite varrer sempre essa mesma área,
para ele ficar sempre em cima dessa região aí, aqui, ó, aí sim a velocidade angular do satélite tem que ser igual à velocidade angular da Terra, porque os dois têm que girar juntinho, né? Um casalzinho. Ou seja, a Terra está girando e o satélite, ó, vou tentar desenhar aqui, ó. Aqui está a porção de terra que o satélite está, que é um satélite de desmatamento, está monitorando alguma coisa. Se ele tem que varrer só essa área, ele tem que ficar aqui em cima, ó. Então a Terra está girando com uma velocidade angular, o satélite tem que girar na mesma velocidade angular para que, com o passar do tempo, ele cubra somente essa área aí do qual ele foi programado, tá? Mas não é o caso do exercício aqui do Rio de Janeiro. Então, obrigatoriamente aqui, ó, para que pedaços desse foguete caiam no Oceano Atlântico, o que tem que acontecer? O foguete precisa entrar no planeta com a velocidade angular maior do que a do planeta, ou seja, girando mais rápido. Só que ele vai perder na altitude, né? Aí, devido a ele girar mais rápido, ele vai cair no oceano, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Acabou. Beijo, abraço, valeu, até mais. Fui. Ui.